Olá, tudo bem? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje eu vou falar para vocês sobre os 3 sabotadores da prosperidade. Você deve conhecer pessoas assim, ou possivelmente você possa ser uma delas também. Quando fala em dinheiro, você logo diz, não tem, tá muito difícil, dinheiro é uma coisa que não me chega fácil. Então, são 3 sabotadores. O primeiro é quando a pessoa tem uma síndrome da miséria ou de pobreza. Eu vou explicar o que é isso. O segundo sabotador é quando ela tem uma crença negativa em relação ao dinheiro. E o terceiro sabotador é quando ela não se sente merecedora de ter prosperidade na vida. Então, todos esses sabotadores, eles vão contribuir para elucidar uma crença final, né? Essa crença vai ficar cristalizada de que você é pobre, você não tem dinheiro, você não é capaz de prosperar, ok? Então, vamos para o primeiro sabotador. Eu criei essa terminologia, né? Síndrome da miséria e da pobreza. É aquela pessoa que, por exemplo, quando ela está no trabalho dela e é aniversário de alguém, de um colega de trabalho, e alguém sugere e fala, vamos comprar uma lembrancinha para a Marcela, que vai fazer aniversário essa semana, ela diz assim, nem pensar. Eu não tenho dinheiro mesmo. Nossa, eu tô sobrecarregada e a coisa tá muito difícil. Talvez essa lembrancinha que a colega tivesse sugerido seria uma flor, uma planta. Bom dia, Júnia, tudo bom? Uma planta, uma violeta, sei lá, né? Uma caixa de bombom, mas ela já tá tão a questão da falta de dinheiro dela, ela se sente tão miserável e tão pobre que falou em comprar alguma coisa, ela fala, não tem, não posso. Então, ela faz isso para tudo na vida. Às vezes ela tem receio de falar até que ela tá bem, que o dinheiro que ela tem dá para pagar as contas, por quê? Inconscientemente, ela acha que ela não pode falar que está folgada financeiramente, ou que ela possa falar, não, que bom, né? Eu estou grata com o que eu recebo. Ela sempre transparece para as pessoas que ela não tem dinheiro. E isso é muito desagradável. Se isso estiver acontecendo com você, desculpa, tomar uma água aqui. Se isso estiver acontecendo com você, possivelmente você não tem nem noção, porque esse fator é um fator do inconsciente. Então a pessoa, ela diz que não tem dinheiro para nada. É aquela pessoa que quando vai fazer as suas compras no supermercado, ela já está tensa, achando sempre que o dinheiro não vai dar. E aquele momento que ela chega com as compras ali no caixa e vai colocando, ela vai olhando na máquina registradora o que está acontecendo, e muitos entram em pânico. Quanto é que vai dar essa compra? E se der muito? E vai passar o limite do meu cartão? Às vezes ela entra realmente em pânico. Esta é a síndrome da miséria ou da pobreza. A pessoa, se é uma síndrome, ela criou essa síndrome. E quando ela cria, ela fez uma programação mental. Então ela sempre vai estar sem dinheiro, mesmo que ela tenha, mas ela não faz conta disso. O medo dela é tão grande de ficar pobre, ser pobre, que ela atrai isso para ela. Então ela tem realmente dificuldade, né, de conseguir o dinheiro ou de lidar com o dinheiro, porque todo o assunto dela, todo o tema fica evidente. Eu não tenho dinheiro, eu não posso viajar, eu não posso comprar isso.
eu não posso reformar minha casa, nada, porque eu sou pobre. Lógico, esse sabotador, ele é inconsciente. Então, a gente precisa saber a origem disso, desativar e ressignificar. Porque nós fomos criados por um pai maior que nos deu inteligência, que nos deu sabedoria. E nós podemos, sim, ser amigos do dinheiro, quando a gente faz as pazes com ele. Agora, quem tem síndrome de pobreza, não tem jeito. Aquela pessoa que tudo ela pede desconto, ela fala assim, mas está muito caro, você pode fazer um desconto para mim? Por mínimo que seja o desconto, ela fica feliz. Ela fica, como é que é essa terminologia quando você pede, barganhando as coisas, né? Você dá um preço, ela fala, mas aqui tem jeito de você fazer um desconto? Ela está sempre lá na coisa do desconto. Por quê? Ela tem a síndrome da miséria e da pobreza. E essa síndrome, né, por ser inconsciente, ela vai te trazer transtornos na vida, porque é uma programação que você fez. Sou pobre, sou miserável, não tenho dinheiro. E assim a vida vai te mostrar que você é pobre, miserável e não tem dinheiro. Então temos que ver a origem desse primeiro sabotador. Cada caso é um caso, a gente precisa ver onde é que foi acionado esse gatilho da síndrome da miséria e da pobreza. Ele não vem de forma casual, né? Tem uma trajetória aí nesse padrão. Bom, o segundo sabotador da prosperidade são as crenças limitantes. Quais as crenças limitantes que você ou alguém que você atenda pode ter em relação ao dinheiro? Ela pensa, dinheiro é muito difícil, ou dinheiro é coisa suja. Quem é rico não tem paz perante Deus, né? Porque Deus não gosta dos ricos. Quando ela diz, o dinheiro chega, custa chegar. Fica um pouquinho nas minhas mãos e já se esvai, eu fico sem ele. É aquela pessoa que ela consegue pagar as contas dela, ela consegue ter o que ela quer, mas ela tem uma sensação de que o dinheiro não para nas mãos dela. Então, se você observar, nós que trabalhamos muito, né, com a moeda do cartão, né, que não é a moeda em espécie, nós adquirimos várias coisas, né, objetos, muitas coisas nós adquirimos via cartão, entendeu? Então você já adquiriu aqui. Quando chega a fatura do seu cartão, você tem a sensação de que seu dinheiro não deu para nada, mas você fez um comprometimento com ele. Só que ao comprometer a fatura do seu cartão, o limite do seu cartão, você precisa ressignificar que isso é investimento. Então a Júnia diz, eu gasto mais do que ganho sempre com coisas inúteis. Estou sempre devendo. Então, Júnia, a gente tem que ver isso. Olha a sua crença aí. Estou sempre devendo. Quando a Júnia afirma isso, ela nunca vai pagar as contas dela, tá? Ela já tem uma outra crença também, que ela sempre gasta mais do que ganha. Já tem uma outra questão aí nessa frase, quando ela compra com coisas inúteis. Então, essas compras inúteis, esse consumismo, ele tá te dando um sinal também, Júnia. Por que que você, ou para que você está comprando coisas inúteis? Essa compulsão pela compra também precisa ser vista, né? A origem disso. Às vezes, você quer se recompensar por alguma coisa. Eu vejo muitas pessoas falando, eu comprei essa bolsa, ela é muito cara, mas eu mereço, né? Ela justifica assim. Então, no caso aqui da Júnia, que me chamou a atenção, é que ela sabe que ela compra coisas inúteis. Agora, o que leva a Júnia a fazer essas compras de coisas inúteis? É aí que a gente tem que ver. Não é julgá-la que ela é consumista, que ela é irresponsável, mas ela tem uma crença ali muito forte de que ela sempre está devendo. Então, se ela não fizer essa reprogramação, ela vai continuar
fazer as mesmas coisas. E ela diz aqui, eu compro coisas inúteis e depois acabo por doar. Ok. O que te leva à compulsão por comprar? São inúteis para você, que depois você acaba doando. Então tem que saber o que a compra representa para você. Tem pessoas que, quando estão deprimidas, elas vão para os shoppings comprar e comprar e comprar. Né? Uma paciente me contou outro dia que ela também, mais ou menos nessa vibe aí da Júnia, ela falou que ela ganhou uma sandália de Natal e ela foi trocar a sandália por outra. Aí ela ia só fazer a troca, mas nesse momento da troca ela comprou mais duas. Ela é assim. Então, é uma compensação no caso dela, eu já sei, né? Já fizemos a sessão, já trabalhamos. Era uma compensação que ela tinha para algumas questões emocionais que ela não resolvia. E depois ela se autopunia. Porque quando você compra alguma coisa e você não usa, você se pune. Por que eu fui fazer isso? Né? O para que eu fui fazer isso? E aí você vai levando. No mês seguinte a mesma coisa, na semana seguinte a mesma coisa, porque você não parou para trabalhar e ver onde que está essa origem pelo consumismo, né? A compulsão por compra. A compulsão por compra, ela é apenas uma consequência e a causa não foi vista. Então, aí se formou uma crença. Qual que é a crença limitante da Júnia? Ela disse aqui para nós o seguinte: eu sempre estou devendo. Se ela não ressignificar esta crença, é uma crença, que é uma crença desafiadora. Se ela não ressignificar essa crença, ela vai ter esse comportamento a vida toda. Então, precisa entender isso. Onde que está? Primeiro, qual é a minha crença? A crença dela é essa. E crença ninguém mexe. É aquilo que ela acredita. Eu estou sempre devendo, ela vai sempre dever. Bom, para ressignificar a crença, como é que eu faço? Eu, Cleise terapeuta, eu vou buscar com a Júnia a origem dessa crença. Então, primeira coisa, eu vou perguntar para ela, você acredita nisso desde quando? Não sei quantos anos a Júnia tem, mas ela pode falar desde sempre, quando eu era criança. Aí eu vou perguntar para ela, quais as situações ou os fatores que te levaram a acreditar nisso? Ela tem experiência para acreditar nisso, de que ela está sempre devendo. Ela vai me dar os fatores, ok? Então, geralmente é na infância, tem muitos anos que a pessoa tem essa crença, porque as crenças estão no nosso inconsciente, ok? Bom, depois disso, eu vou formular com ela, dentro dos valores dela, eu vou formular uma outra frase. Então, eu estou sempre devendo, é uma crença limitante, ela está com essa crença há muitos anos, já foi cristalizada, instalada há quantos anos ela está tomando consciência. Bom, o que eu faria e ajudaria a Júnia? Eu sempre estou devendo. Olha, esse negócio de sempre estar devendo, tá vendo? Olha lá, tá embutido aí a crença da síndrome da pobreza. Se você está sempre devendo, você está sempre pobre, tá? Então, desde que você começou a trabalhar, não sei que idade que você tinha, mas deve ter uns 20 anos, né? Pelo menos que você está nisso. E aí, Júnia, já estou até fazendo atendimento aqui com Júnia. Nós precisamos pegar essa frase, né, de eu sempre estou devendo, que é uma frase pesada, que é uma frase real, e vamos transformar essa crença numa crença empoderada. Então, eu vou orientando a Júnia nisso. Aqui a gente está só escrevendo, mas com o meu paciente, né, eu estou lendo o que ela está escrevendo. E serve de exemplo para muitas pessoas e possivelmente para ela. Então, nós temos que reformular essa frase de que eu estou sempre devendo. Né? Nisso, na conversa que eu estou, se eu tivesse com a Júnia, com o meu paciente,
eu vou ver se ela tem outras crenças que permeiam isso. Ela trouxe isso de quem? Do pai, da mãe, do avô. Ela trouxe isso de alguém. Alguém do seu sistema, Júnior, também fica devendo, e você está repetindo esse padrão. Confere? Vê para mim se confere. Se for, aí eu tenho que ver se é sistêmico, se veio de algum ancestral. Eu tenho que ver a experiência que levou ela a fazer isso. De repente, tá me vindo muito aqui que ela copia isso de alguém. Na família dela tem alguém que é assim. Talvez esse alguém que seja assim, se você puder me dizer quem que é, tá, Júnior? Eu continuo aqui. Então eu vou ver essas origens e nós vamos reformular essa frase. Eu sempre estou devendo. Olha que frase pesada. É uma frase triste. É uma frase que você tá assim. Eu sempre estou devendo. É uma frase que não vai te deixar com prosperidade nunca, se você não reformulá-la. Então, nós podemos, eu sempre estou devendo. Confere, minha mãe sempre compra muito, mas ela não fica endividada. Ok. Possivelmente você criticava muito a sua mãe por ela fazer isso, você ficou pior que sua mãe, não foi, Júnior? Porque sua mãe pelo menos comprava muito, mas não ficava endividada. Então, quando nós criticamos a nossa mãe e quando nós criticamos o nosso pai, nós fazemos tal quais eles fazem. No caso da Júnior, ela fez pior ainda, que a mãe comprava muito, compra muito. A mãe dá conta de pagar. Por ela criticar a mãe, por ela achar que a mãe comprava muito, além de comprar muito, ela ainda fica endividada. Aí tá mais difícil ainda, não é isso? Comprava, ela colocou que comprava. Então, veja bem, já sei que é sistêmica a questão da Júnior. Então, antes de fazer uma frase de uma crença empoderada, eu e minha irmã, infelizmente, ficamos assim, com muitas dívidas, tá? Então, é um padrão que você vê repetindo da sua mãe. Isso é da sua mãe. E não é seu. Não vou trabalhar aqui com sua irmã, que também é da mesma questão, mas cada um é um mapa, não é território. O mapa da sua irmã é diferente do seu, ok? Então, é da mãe. O que eu faço com essa paciente que me traz isso? Diz a Júnior que não criticava, não, adorava. Só que você fez um pouco diferente de sua mãe, né? Sua mãe comprava e pagava e você compra e fica endividada, né? Tá bem pior, ok. Então, depois que eu vi isso, o que eu vou fazer com a Júnior? Nós vamos entregar esse comportamento para a mãe, numa constelação astral. Isso é uma questão da mãe, não dela. Ela pode se libertar disso. Então, a gente faz essa entrega de forma energética, uma entrega astral. Bom, agora nós vamos reformular essa crença. Eu sempre estou devendo. Nós temos que fazer uma crença positiva que faça sentido para a Júnior. Eu gostaria, o que eu acho importante, é de tirar esse sempre dessa frase, tirar a palavra devendo, porque ela é muito forte, ela é negativa, ela é pesada. Nós temos que arrumar uma frase otimista, palavras que trazem otimismo, palavras que trazem prazer e leveza. Eu trocaria a palavra... Ah, certo. Entendi. Tem um emaranhado aí. Ok, entendi, Júnior. Mas veja bem, o que a gente vai fazer? Né? Inclusive, eu vi, você conversou comigo ontem, né? Você já vai marcar a sessão experimental, ok. Pra gente ver isso aí, os emaranhados seus. Então, ela vai transformar. Ok, Júnior. Ela vai transformar esta palavra devendo e sempre. Eu gosto muito de usar, ao invés de dever, investir. Quando você investe alguma coisa, você tem retorno. Agora, quando você paga e paga, sabe aquela dó de dar o dinheiro, eu não tenho, vai me faltar? Aí você vai dever, isso é dever. Então, mas como ela já vai marcar a sessão comigo, a gente vai trabalhar isso, finalizar isso daí que eu comecei aqui com você. Então, veja bem, tem que mudar a frase.
né? Mas para mudar não é da boca para fora, não. A gente tem que ver a origem, já vi que é sistema, que nós temos que fazer uma constelação, e depois a gente traz isso de uma outra forma, né? Eu sempre estou devendo. Eu transformaria essa frase para ficar mais ou menos assim. Eu sempre estou fazendo grandes investimentos. Mudou. O investimento é aquilo que você faz, mas você tem retorno, né? Então, por exemplo, quem faz o processo do MASSE comigo é um investimento. Vocês vão pagar, as inscrições já estão abertas, ok? As inscrições estão abertas, tem um monte de bônus, são 12 bônus reais, consistentes para você. Bom, isso é investimento. Aí quando você pensa, nossa, mas o curso está muito caro, eu não tenho condições, que eu já estou devendo muito, você não consegue. Aí você não consegue sair do lugar. Por quê? Para você que é terapeuta, eu vou te dar ferramentas consistentes. Você pode ser até psicólogo, você pode ser constelador. Só que o método avançado de cura emocional, ele tem 14 fundamentos. Você vai entender, você vai estudar comigo e aplicar os fundamentos. Tá? Isso é investimento. Você está investindo na sua carreira. E você que não é terapeuta, mas você pensa em fazer uma transição de carreira, você pensa numa segunda carreira, ok, é investimento. Por quê? Além de fazer o curso, eu estou passando para você toda a experiência que eu venho acumulando em mais de 30 anos de vivências mesmo. Além de passar isso, eu vou te dar um material, né, físico lá nos e-books, em apostila, as técnicas todas detalhadas, são bônus. Eu vou te dar um formulário que eu trabalho com os meus pacientes, você vai ter acesso a eles, as fichas. E quando eu faço tudo isso, eu não fiz de uma hora para outra. Foi um caminhar na minha vida. Como eu sou educadora, eu sou professora, eu tenho sequência didática. Eu vou passar isso para você de uma forma didática, como eu fiz nas 3 aulas que você assistiu. Acho que todo mundo que está aqui assistiram as 3 aulas. Para você ter uma ideia, a primeira aula ela teve mais de 1000 visualizações. Eu fiquei muito feliz com isso, né? 1000 pessoas se interessaram em ver a primeira aula. A segunda, 500 e poucas, a terceira, 400 e poucos. Foi caindo, né? Que é normal. Mas ter 300 visualizações até a terceira aula, o que eu usei ali nas 3 aulas? Uma sequência didática. Eu não cheguei falando atropeladamente sobre o método avançado de cura emocional. Eu tenho uma sequência didática. Primeiro, de você saber quem eu sou, né? Para você ter confiança no que eu estou falando, né? Na minha forma de falar, na minha forma de expressar, vocês sentiram que eu sou verdadeira. Que o que eu falo, eu faço. Então, isso aí é uma sequência didática. O que é o MASSE? Eu fui mostrando passo a passo para vocês de como eu trabalho. Eu fiz uma demonstração de uma sessão ao vivo, gravada, com a Bianca, uma atleta de 17 anos que estava na aula 2. Na aula 3, eu comprovei para você o que eu estava falando. Eu gosto muito de um depoimento, e os depoimentos foram todos de forma assim, natural, a gente não planejou nada, era durante as aulas que a gente interagindo. Eu gostei muito do que a Cíntia, uma psicóloga de Aracaju, falou. Ela disse assim, foi muito interessante depois que ela fez a constelação comigo, porque um outro bônus que você tem a fazer a inscrição em primeira mão, os 30 primeiros inscritos vão ter direito a fazer uma sessão que equivale a R$600. Você pode fazer essa sessão ou você pode dar de presente essa sessão para o seu pai, para sua mãe, para o seu companheiro, para quem que você quiser. Agora, quando você for fazer isso, dá para uma pessoa que valorize, tá? Porque às vezes as pessoas estão tão
desconectadas de tudo. Isso aqui é um outro ponto. Você está me seguindo, você sabe quem eu sou. Na hora que você sabe quem eu sou e de como eu posso ser capaz de te ajudar, você já põe aí num balaio. Minas tem essa expressão. Todo mundo que você quer ajudar. Você põe seu marido, você põe seus filhos, você põe sua mãe, você põe seu sócio. Não, primeiro a ser ajudado é você. Então use essa sessão para você. Você que está aqui numa interação. Você vai passar pela transformação. E na hora que você se transformar, e na hora que você, terapeuta, aprender a usar a metodologia, aí sim você vai ajudar as outras pessoas. Porque às vezes, quando nós diluímos a nossa energia para ajudar o outro, nós nos enfraquecemos e nos frustramos. Porque esse outro que quer te ajudar, que tem um vício, não dá certo no trabalho, dificuldade nos relacionamentos. Outro dia eu estava conversando com a terapeuta aqui, ela conversando comigo, ela já queria pro genro, para a mulher e pro neto. Mas e ela? Né? Então, use essa sessão lá de bônus para os 30 primeiros inscritos, você terá essa sessão. Use, se possível, para você. A não ser que você já tenha feito comigo a sessão e aí você presenteia para outra pessoa, combinado? Então, eu estava falando de uma sequência didática e a Cíntia disse isso lá nos depoimentos da terceira aula. Infelizmente, as aulas já saíram do ar, né? Mas ela diz o seguinte, foi muito bom o curso da Cleise, eu fiz a constelação, em 15 dias minha vida já começou a mudar. Ela tinha dificuldade, ela já fez cartão de visita, diz ela que no cartão de visita, primeira coisa que ela colocou lá, que ela é terapeuta MASSE. É um método inovador, é diferente, são poucas pessoas que têm isso, e esse método, esse certificado, que a Cíntia e os outros colegas tiveram, ele é certificado pela ABRAT. Então, isso conta para você, para o seu currículo, para a sua experiência. Então, não é um cursinho de extensão que você está fazendo, não. Você está fazendo uma formação no método que também é registrado, o MASSE é registrado no órgão responsável como sendo de minha autoria. Então, você vai ser um terapeuta de vanguarda. Por isso que nós demos o nome de terapeuta moderno e agora você fazendo o curso, você pode ser um terapeuta exponencial MASSE, vai vir esse nome no seu certificado. Então, veja bem, isso é investimento. Aí você fala, nossa, mas é muito difícil, eu não tenho. Tem sim, se não tem, veja as condições do pagamento, que são várias. Agora percebe, vamos voltar lá no caso da Júnia, eu estou sempre devendo, eu estou sempre fazendo investimentos. Viu como é que muda? Você está fazendo investimento, um alto investimento, que é para você mesmo. Você está investindo na sua carreira. Né? Então, se eu for juntar tudo que eu gastei de cursos que eu fiz, entre eles os internacionais, se eu só falar os cursos do Tony Robbins que eu fiz, foram mais de $30.000. Eu investi, eu fui lá na fonte. Além de ler os livros dele, eu não fiquei vendo ex-alunos dele que chegam no Brasil e montam um curso, aquele é AUE, mas às vezes não tem o fundamento que o Tony tem. Então, a gente tem que buscar na fonte. Quem é essa pessoa que está falando isso? Ela tem autoridade para falar isso? E eu, sem falsa modéstia, eu tenho, porque o que eu falo para vocês, eu aplico presencialmente. Ainda não cheguei como lá no Tony Robbins, que ele faz essa transformação, enquanto eu faço com uma pessoa, ele faz com 12.000 pessoas ao mesmo tempo. A gente tem que aplaudir um fenômeno desse, por isso que ele é considerado o maior estrategista do planeta. Doa quem doer. Tem gente que não conhece, critica, etc. Mas o cara é bom e ele é um iluminado. Que ele sempre diz, nós somos guiados. Mas ele fala muito de uma voz interior que nós temos. É preciso mudar para investimento que me devolva algo. Isso mesmo, Júnia. O problema é que eu invisto em coisas erradas e fúteis. Então, aí é outra coisa.
Se você já toma consciência que você está investindo em coisas erradas e fúteis, isso não é investimento, isso é dívida. Então, eu estou falando do curso, dando um exemplo do curso Massi como um investimento para você, terapeuta, ou quem quer ser terapeuta. Por quê? Você está investindo na sua carreira. E não tem nada melhor, gente, do que o investimento em conhecimento. O conhecimento é seu, ninguém te tira. Desculpem. A nossa maior riqueza é o nosso conhecimento. Né? Quando você é bem informado daquilo que você gosta, aí você vai buscar na fonte de outros pesquisadores, né? E os grandes profissionais, eles são estudiosos, você tem que estudar sobre aquilo que você está disposto a investir. Imagine, por exemplo, tá, tô vendo a Júnia aqui, foi um insight nesses poucos minutos de live, ok, isso. Gente, veja bem, vamos pensar na vacina da Covid, para se chegar onde estamos hoje. Eu estou sendo apolítica, não tem nada disso. Estou querendo que você pense. Para se chegar na vacina da Covid, quantas pesquisas foram realizadas? Vocês já imaginaram nisso? Quantos pesquisadores estão ali? Vamos pegar a vacina de Covid, você pode pegar a vacina contra tuberculose, paralisia infantil, né? Que antes as pessoas morriam, as crianças morriam com a paralisia infantil ou ficavam tetraplégicas. E hoje já está erradicada. Vocês já imaginaram quantas horas de estudo esses pesquisadores tiveram? E que a gente vai de forma gratuita, você vai lá, leva seu filho, você também tomou. Vamos pensar na vacina da gripe, que foi assim também. Então, tudo na vida requer pesquisa, requer conhecimento. E o Massi, ele é um grande investimento, que é algo novo. Então, às vezes as pessoas falam, Cleise, como assim, só 6 sessões? Sim, 6 sessões. Não tem aquele negócio de vamos lá no processo, vamos digerir anos a... Não, gente. 20 minutos eu resolvo uma questão de um abuso na infância. 20 minutos eu resolvo sua mágoa da mãe, sua mágoa do pai. Né? Então, é rápido mesmo, é eficiente, não é milagre, não é charlatanismo, não é nada disso. É você usar certo. Olha aqui, eu conversando com a Júnia, ela já me disse, foi um insight nesses poucos minutos de live, ela já viu onde que está a questão dela, porque ela sabe que ela compra coisas erradas e inúteis. Então, agora a gente precisa ver o porquê. Tem aí uma autossabotagem. Mas ela tinha uma crença maior de que ela está sempre devendo. Eu quero continuar isso com você, tá, Júnia? Você já marcou a sessão experimental, eu vou resolver. Nós vamos terminar essa crença aí para você se empoderar, tá bom? Bom, eu falei de 3 sabotadores da prosperidade, né? Vamos relembrar. O primeiro sabotador é a síndrome de miséria e de pobreza. Eu não tenho, tá? O segundo sabotador é a crença limitante. E o terceiro sabotador é de eu não mereço. Quando você está num papel de não merecer, ser próspera, abundante, ter a casa que você quer, fazer as viagens que você quer, esses são meus valores, tá, gente? Eu gosto muito de viajar. Acho que... Sabe o que eu aprendi? Uma vez eu estava na Argentina, numa das minhas viagens, e uma senhora de 65 anos disse assim, a gente estava lá no alto da cordilheira, num restaurante, o pessoal foi num lugar mais alto, e nós ficamos, eu fiquei conversando com ela lá no restaurante, ela disse assim, aos meus 65 anos, eu aprendi que as viagens, né? Mas no singular, a viagem é o único investimento que nós fazemos e que voltamos mais ricos. Olha que legal. Quer dizer, quando você viaja, você gasta, mas o que se aprende numa viagem é muito bacana. Primeiro, você desestressa. No caso, né, de viagens em outros lugares,
Que seja aqui no Brasil mesmo, tem tanto lugar bacana aqui no Brasil. E nas minhas viagens, eu sempre treinei a fazer isso, né? Eu viajei o Brasil todo durante 10 anos, eu viajava toda semana. Então, eu conheço todas as capitais do Brasil e muitas comunidades, cidades do interior. Quando eu ia viajar, podia ser de avião, porque tem hora que você vai de avião para um determinado lugar, depois você vai de ônibus. Eu me despia da cultura de Minas, né? De eu sou mineiro, eu vou aprender. Isso é muito bacana, porque é muito rico. E eu trabalhava com palestras, né? Com professores, pais de alunos. Eu tinha sempre, dava essa abertura de aprender. Então, por exemplo, se eu estou na cidade, vamos pensar em Manaus. Eu fiz aquela viagem lá do encontro do Rio Negro com Solimões. Fantástico, né? É uma coisa inédita. Se eu estou lá em Belém, além de conhecer o Ver-o-Peso, tem também uma viagem. E nessa viagem de barco, tem uma dança típica, que eu esqueci o nome dela aqui agora, carimbó, né? Aí você entra também, você aprende o passo do carimbó. Se você está no sul, você também entende, vê não só a paisagem na hora que você está viajando, né? As montanhas, as serras gaúchas, mas você também vê a culinária, como que as pessoas se comportam, como as pessoas falam. Eu gostava muito de explorar não só culinária, mas as frutas regionais. Aí você vai ver a beleza que é o Brasil nessa diversidade toda. Aí sem aquela coisa de barrismo, sabe como? Eu tô aqui no Sudeste, somos empoderados, aí você vai naquelas praias do Sergipe, que você vê uma miséria total, a praia linda, contrastando com crianças, às vezes, que não estão na escola. Eu vi isso muito nos aeroportos e falava, mas você não está na escola? Eu falava, não, não estudo. Aí eu dava uma palavra ali de incentivo, né? Mas você tem que estudar e tudo mais. Onde você estiver, você pode ajudar as pessoas. Então a viagem é um investimento, é o único investimento que você gasta e você volta mais rico, e é verdade. Então toda vez que eu viajo eu lembro dessa argentina ao me falar isso. Então agora quando eu falo, mas a viagem ficou tão difícil, eu tô pagando não sei de quantas vezes, né? Então foi tão pouco tempo, eu voltei mais estressado do que eu tava, pronto, não valeu a pena. Então, tudo que a gente faz na vida, os investimentos, eles precisam te dar um retorno, que seja um retorno na área de conhecimento, que seja um retorno emocional, um retorno prazeroso. E aí vai valer a pena, né? Então, nós estamos falando aqui desses 3 sabotadores, né, máximos da prosperidade. A síndrome da miséria e da pobreza, quem chegou agora eu já expliquei, vai ficar aqui no meu feed, no canal do YouTube, a live toda. A segunda são as crenças limitantes. E a terceira é você acha que você não merece. Por que você não merece? De onde que você trouxe isso? Por que você não merece a prosperidade na sua vida? De novo, será que você está repetindo a história como a Júnia detectou aqui, que ela trouxe isso da mãe? Será que você está repetindo esse padrão de um ancestral que achava que dinheiro era sujo, que quem tem dinheiro não é abençoado por Deus? Qual a sua crença em relação ao dinheiro? Tá? É sujo, você não pode pegar, você não pode ter, né? Então, quem tem dinheiro é só corrupto, para ser rico eu tenho que roubar, eu tenho que explorar as pessoas? Não é isso. Isso, aí não mereço, eu não mereço ter uma vida melhor porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? A gente já tem as justificativas. Então, se esse é o seu sabotador, você também precisa buscar a origem. E nem sempre essa origem está no seu lado racional, tá? Muitas vezes isso aí é implícito e inconsciente e você não dá conta.
Então, eu estou passando aqui, gente, e amanhã de novo eu vou vir às 11h11 com outro tema para vocês. Vocês que estão no grupo do WhatsApp, vocês vão receber o link, né, tanto de hoje quanto de amanhã. Aproveitem os bônus, são 12 bônus, né, não é balela. Nesses bônus, tem um bônus que você vai ter direito ao meu livro, Viagem Interior. Eu vou mandar o livro para você na sua casa, frete grátis. O meu livro Viagem Interior, eu converso com o leitor, eu vou falar dos 14 fundamentos. Né? Tanto é que da última turma, uma terapeuta recebeu o livro, eu estou encantada, é tudo que a gente viu na aula, realmente, é tudo que eu dou no curso, está lá no livro. Só que o livro é o seguinte, né? Eu estou conversando com o leitor, que é você. Eu deixo espaços em branco no livro para você escrever. E a minha proposta é quando você termina, isso aí é antes do curso, tá? Do MASSE, eu já tinha os livros prontos e eu tenho uma edição reservada, esse livro não está em lugar nenhum, mas eu tenho lá 10 exemplares que eu vou mandar para você, para os 10 primeiros inscritos, são só 10 livros. Então você vai escrevendo, né? Eu vou conversando com você, você vai colocando. E ao final do livro, você começa a pensar quais dos fundamentos eu tive mais afinidade. Geralmente as pessoas concordam com todos, mas como terapeuta, qual que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a PNL, eu vou utilizar a constelação, eu vou utilizar a teoria das inteligências múltiplas, dominância cerebral, aromaterapia, cromoterapia, cristalterapia, uma meditação. A proposta, né, por que o livro chama Viagem Interior? Eu me baseio muito num poema do Carlos Drummond de Andrade, né? Eu gosto de poesia, né, e sou mineira. Esse poema do Drummond, ele chama O Homem às Viagens. Ele é mais ou menos assim, eu não decorei o poema. Ele diz que o homem se cansa da terra, lugar tão chato para viver, e vai para Júpiter, Marte, para o Sol, mas em todos os lugares esse homem só vê o tédio. E aí ele diz assim, na última estrofe, ele diz esses versos: a dangerosíssima viagem, quer dizer, é a viagem mais perigosa, né? A dangerosíssima viagem é a viagem que o homem faz para dentro dele. Eu acho isso lindo, né? Essa viagem interior, por isso que meu livro chama Viagem Interior. Então, corra, faça. Tá, Cleide, você está falando de investimento, você me convenceu, eu vou me inscrever. Mas se eu não gostar do curso, ou se eu não gostar disso que você está falando, você vai pedir seu reembolso, sem justificativa, tá? Você tem direito, depois que você fizer a compra, você vai ver os dias lá, você tem até 7 dias para pedir a devolução, que eu acho muito difícil, mas você tem, tá? Porque você vai ver a riqueza que é o curso, né? Com o certificado, com as nossas interações. E outra coisa, tem também, você vai participar, entre os bônus, você vai participar de um grupo seleto no WhatsApp, de dúvidas, né? Um atendimento que você fez, você tem dificuldade, vai ter um grupo ali, nós vamos trocar ideias sobre isso. Você vai ter, durante o curso, eu vou ter momentos só de tirar dúvidas, né? Você vai pegar aquele conteúdo, você vai estudar na hora que der, né? Não precisa ser uma coisa exaustiva, né? Dentro do seu tempo. E depois tem os dias, né? A gente vai mostrar para vocês a agenda, você vai ter acesso dos tira-dúvidas, que vão ser plantões. E depois que você terminar o curso, eu também não vou te abandonar, não. Você pode vir comigo na supervisão dos terapeutas, né? E essa supervisão é gravada. Ainda ontem eu estava em viagem, mas uma psicóloga falou para mim: Cleise, manda para minha gravação que eu vou ter um cliente agora. Eu mostrei para ela o que ela podia fazer, deveria fazer com o paciente. Ela entendeu, mas ela pediu, fica gravado isso, para que você possa relembrar, né? Porque é novo para você, né? Uma experiência nova, o método é novo. Então, eu estava falando da Cíntia, aquela terapeuta, né, de Alagoas, de Maceió, que ela disse para mim, contou lá no depoimento:
O legal desse curso, né, eu coloquei lá o MAS no meu cartão de visita, como eu aplicando o método MAS, né, que vai ser assim, vai instigar as pessoas, que método é esse, né, um método avançado de cura emocional da Cleide Souza, ok. Ela falou uma coisa muito importante que me chamou a atenção. A Cleide pega na nossa mão, ela não nos abandona. E a minha proposta é essa, eu não deixo ninguém sem resposta, né? Eu não deixo ninguém sem um feedback, né? Mesmo que ele está falando, para ele saber que eu li o que ele está falando e que eu estou entendendo o que ele está falando e que eu posso ajudá-lo também. Então, gente, você vai ter só vantagens em ser um dos primeiros inscritos. Então, tem bônus, ó, as 3 primeiras inscrições, você ganha 2 meses de supervisão. Tá? A supervisão, ela sai no valor de R$300 por mês, você vai ganhar em R$600. Você vai ver, tem lá na hora que você for comprar, acho que já está circulando isso daí, você vai ter um desconto absurdo através dos bônus. E são todos bônus verdadeiros, não tem essa coisa assim, sabe, de enganar ninguém. É uma coisa real, verdadeira. Eu estou disposta a estar aqui com essa nova turma do MAS. E olha, já as inscrições vão fechar. E preste atenção. Se você quiser assistir a aula 3, não tem jeito mais, já saiu do ar, tá? Então a aula 3 ficou no ar até domingo à noite. Fechou, pronto, não tem jeito mais. Nem no meu canal do YouTube você consegue acesso a mais, tá bom? E as inscrições estão abertas e elas vão ser fechadas. Eu não estou sabendo o dia, mas logo as inscrições estão fechadas. Se você faz a inscrição agora, você tem direito a 12 bônus. Terminou esses 12 bônus, por exemplo, as 3 primeiras pessoas inscritas têm direito à supervisão. A 4ª não tem, sinto muito, mas são as 3. Agora tem bônus que são para 5 primeiros inscritos, tem bônus que são para 10 e tem bônus que são para 30. O livro, só os 10 primeiros, tá? Mapa metafórico, que eu falei muito ontem sobre ele na live, ele é fantástico, veja a live de ontem aí. O mapa metafórico são para os 30 primeiros também. E o outro que é os 30 primeiros, a sessão para você, né? Se você já fez experimental comigo, então dá de presente para alguém que valorize. Você acha que está numa vibe legal. Se não, vai fazer a sessão, não vai fazer diferença para ele. Você está perdendo o seu tempo, porque essa sessão, o valor dela é R$600. Você está perdendo o seu tempo, você poderia estar beneficiando outra pessoa. Combinado, pessoal? Estamos aqui juntos e conectados. E até amanhã, corra lá, faça sua inscrição, porque depois eu vou ver com o pessoal do marketing, né, quando é que finaliza, mas não deixa para depois que você vai perder os bônus. Combinado? Que você tenha um excelente dia e até amanhã. Vamos nos falando por aqui. Tá joia? Tchau, tchau.